Olá, retornando mais uma vez para outra palestra. Vocês gostaram da palestra de 6h30? Vi que vocês interagiram muito no chat. É importante a interação. Espero que vocês interajam mais uma vez agora. Agora a palestra é sobre o quê? Agora teremos a professora Lodenir. E o seu tema é muito importante, que é sobre a literatura surda para crianças. Muitos professores têm problemas e dificuldades para encontrar literatura surda para que possam ajudar as crianças surdas. E eu acho que vai ajudar muito e vai agregar muito no conhecimento de vocês sobre essa literatura. Você já comentou na publicação para ganhar o sorteio? Aproveite e comente que hoje nós teremos 2 livros. Quais os livros? Vou mostrar. Libras e Intérprete de Libras em Atuação da Educação Infantil. Você pode pensar, eu não tenho sorte, ou eu nunca ganhei. Não pense negativo. Às vezes você ganha e é surpreendido, tá? Aproveite, vá lá e participe do sorteio. O Instagram está aparecendo agora na tela. Para começar a palestra, quem é a professora Lodenir? Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela trabalha nessa área de linguística. Já tem experiência de 11 anos na área como professora, ensinando a jovens como a adultos também. Agora, espero que você assista e preste atenção. Se você tiver alguma dúvida, aproveite e pergunte, tá? Para que no debate possa ser respondida. Boa palestra! Olá a todos! É uma grande satisfação estar aqui com vocês para que a gente possa estar dialogando sobre literatura surda. Eu me chamo Lodenir Carnop. Este é meu sinal na comunidade surda. Eu atualmente sou docente e trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URCS, dentro da faculdade, no campus de Porto Alegre. Hoje eu atuo especificamente na área de educação de surdos, tendo uma vasta experiência na educação por conta dos anos de ter trabalhado na primeira escola de surdos. E hoje estou trabalhando um pouco mais na área de orientação da pós-graduação a nível de mestrado e a nível de doutorado, principalmente na educação de surdos, na linha de estudos culturais e educação. Para eu dar início à minha fala, eu queria fazer um pouquinho uma discussão na área da minha pesquisa, mas também mostrar para nós como é que nós podemos pensar em exemplos práticos da literatura surda voltada principalmente para o público da educação infantil. É importante a gente perceber que, primeiramente, aconteceu muitas mudanças na área de educação de surdos, principalmente a partir dos anos 2000. Aqui no Brasil. Essas mudanças
de vida que estão muito relacionadas ao marcos legais, né, de 2002, a Lei de Libras, que gerou novas mudanças com o advento também do Decreto Federal 5626, depois com o curso de Letras Libras que a gente teve no Brasil, quer seja a nível de licenciatura e ou bacharelado. A gente teve também o aumento de número de pessoas que começaram a trabalhar com a educação, o ensino da Libras, e também com o ProLibras, né, que é o Exame Nacional de Proeficiência, e uma grande mudança importante na relação da cultura brasileira, que tem tornado muito mais fácil, a acessibilidade tecnológica, através dos meios visuais de registros mais populares, como o celular. Hoje qualquer pessoa pode ter uma câmera no celular, que pode estar fazendo uma videochamada, conversando e usando a língua de sinais. Então são essas mudanças que foram muito significativas e trouxeram grande influência para a educação de surdos. As mudanças das leis, as mudanças na tecnologia, que geraram mudanças culturais que influenciaram o campo da área da língua e da literatura surda. Eu penso que é muito importante a gente mostrar que antes de 2000 era um cenário diferente. Eu comecei a trabalhar com educação de surdos, como professora de literatura e também professora de língua portuguesa dentro das escolas para surdo aqui em Porto Alegre. E era um momento de educação muito limitada, o uso de filmadoras, de materiais tecnológicos para produzir os filmes era muito limitado. E toda essa mudança que a gente pensa na relação tempo e espaço foram importantes, sim, e influenciadoras para a educação de surdos. Próximo slide, por favor. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha pesquisa, né, das pesquisas que a gente desenvolve aqui no grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa ele é intitulado GIPES. É um grupo de pesquisa onde a gente tem docentes, alunos, surdos ouvintes, ouvintes bilíngues, que estão com foco principalmente na educação e cultural de surdos e também para o ensino de surdos. Anteriormente, a gente tinha uma pesquisa que era sobre as produções culturais no Brasil, como é que aconteceram essas produções culturais no Brasil, né? Quais são as produções culturais no Brasil, em comunidades surdas no Brasil, é isso que a gente queria saber. E aí a gente teve um período para fazer a coleta de dados, através das produções editoriais de livros, DVDs, para a gente fazer essa análise, né, o que nós tínhamos de materiais que era possível a gente utilizar para que pudesse, junto com o uso de imagens, ou da pessoa surda, como é que a gente poderia de fato ver um surdo como contador de história. Essas produções de livros estavam disponíveis. A gente teve trabalhos com poesias, né, dentro do campo da poesia, que foi no nível da prosódia, por exemplo, da língua de sinais, usando dentro das narrativas, dos poemas, das contações de história, e que se tinha isso na comunidade surda. E a gente tinha como objetivo a pesquisa. Ela aconteceu nos anos, né, a coleta de dados de materiais ela foi de 1990 até 2011, então foi um período que a gente fez a coleta de dados dessas produções editoriais, né? O nosso grupo de pesquisa fez todo esse corpus, as produções de livros que estavam disponíveis, as publicações que nós tínhamos, livros, DVD, VHS, totalizando de produções editoriais, nós tivemos 97 produções editoriais, e posteriormente a gente foi desenvolvendo um trabalho sobre as produções para fazer de fato essa análise dos materiais, e depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O segundo momento a gente fez o grupo de pesquisa fez as produções de Libras que estavam disponíveis nos YouTubes, contadas especificamente por surdos, que eram através das filmagens. A gente conseguiu totalizar através da pesquisa 126 produções em Libras que estavam disponíveis no YouTube. Isso entrou para o nosso campo, para o nosso corpus para fazer análise.
E o terceiro ponto que a gente fez era a coleta de dados no curso de graduação de Letras Libras. A gente conseguiu 183, né, produções feitas pelos alunos que estavam no curso de Letras Libras. A gente teve inúmeros trabalhos, né, que me mandaram e a gente conseguiu totalizar. Alguns a gente de fato conseguiu fazer as análises. E depois a gente conseguiu fazer através dessas produções informais nas associações. Nós fomos em alguns lugares como as escolas, né, dos surdos e alguns grupos independentes para fazer essa coleta de materiais para que de fato a gente pudesse ter esse material, quer seja livro, VHS, vídeos, para que a gente pudesse expor um pouquinho dessa produção dos surdos. Todos esses pontos que eu coloquei para vocês totalizaram, quer seja livros, DVD, VHS, vídeos disponíveis no YouTube ou produções informais nas associações e na escola. A gente conseguiu 406 produções, que eu vou estar mostrando para vocês, né, na minha fala, um pouquinho para vocês. Vamos olhar. Depois de ter esse corpus, né, com um bom material, e também a gente começou a analisar e estudar especificamente sobre a literatura surda, e a gente conseguiu perceber que a literatura surda é visual, ela tem uma linguagem que a gente pode dizer estética, né, através dos usos da prosódia, né, essas expressões, formas, né, a contar da história, a forma de produção dos poemas. E a literatura surdas, elas são escritas por surdos e traz, né, essas experiências, sim, dos surdos. A gente conseguiu encontrar, principalmente a literatura surda, né, que faz uso da língua de sinais, alguns materiais também que falam sobre literatura surda também estão no registro escrito, mas a grande minoria, mas existe sim alguns materiais sobre literatura surda falando especificamente sobre os surdos, produzida por ele, e literatura surda escrita por surdos. Então a gente tem literatura escrita sobre os surdos, né, e literatura escrita por surdos. E a grande maioria dos materiais que a gente encontrou, sim, são literaturas surdas em língua de sinais, de fato, e quase sempre produzida por surdos. A gente encontrou alguns livros, algumas anotações, né, alguns livros que eram feitos em escrita de sinais no sistema Signorite também da literatura. Então, com esse material, a gente conseguiu perceber, né, uma variedade vasta de materiais e também algumas características específicas, né, que a gente conseguiu listar, que todos estavam voltados em relação à questão visual, estética, mas a grande maioria, como eu disse, era uma literatura surda feita em língua de sinais. É interessante a gente mostrar para vocês aqui, a gente tem literaturas escritas sobre surdos. A gente tem uma pesquisa a nível de artigo feito pela professora Silveira, que foi em 2000. O artigo ele explica, e também uma pesquisa que foi anterior a essa publicação no ano 2000, e que antes a esse trabalho a gente não tinha quase nada voltado para a literatura, né, especificamente para crianças, que pudesse, por exemplo, estar trabalhando com a contação de história, principalmente sendo contada por pessoas surdas. Então, dentro dessa narrativa, né, dos livros, né, de língua de sinais, ou a experiência de pessoas surdas, que pudesse ser usada, por exemplo, essa língua de sinais, essa produção dentro das escolas. Então, percebe-se que antes do ano 2000, a gente tinha uma representação ainda médica, numa visão clínica em relação à pessoa surda, né? Essa visão do surdo enquanto deficiente, e aí que era utilizada apenas para a comunicação através da oralidade, né? da comunicação oral, né? O oralismo. O livro, inclusive, expõe isso. Esse livro mostra no desenho, bem aqui na capa, que vocês podem enxergar,
O nome do livro ele fala Audição. Então, contando as histórias sobre surdo e a surdez, faz uma análise desse livro dizendo que as pessoas sempre poderiam ouvir, né? Podendo usar através do uso de aparelho, por exemplo. Mas depois do ano 2000, a gente percebe realmente essa mudança. Então a gente deixa de ter essa representação medicalizada e a gente começa a ter grandes produções voltadas para a língua de sinais, através de DVDs, por exemplo, que começam a ser difundidas na área de educação de surdos. Então a pesquisa, depois dos anos 2000, a gente pode pensar alguns resultados, e sim grandes resultados, com o aumento desses materiais, e através das filmagens. A gente tem DVD. As filmagens, né, elas influenciaram sim a literatura surda e influenciaram positivamente, a gente pode dizer. E é uma ferramenta perfeita, né, realmente para o registro da língua do surdo, e é muito importante sim que a gente esteja usando, se apropriando dessas tecnologias, especificamente da filmagem. A gente encontrou principalmente dos materiais encontrados, coletados na pesquisa. Lembra que eu falei dos 408 encontrados? A gente encontrou a grande maioria dos materiais eram poemas, trabalhando com as configurações de mão, brincando com a mão, com a prosódia, com o uso das expressões faciocorporais, utilizando o corpo, pensando realmente nesse contexto, né, da produção para a contação das histórias, dessas narrativas que foram inúmeras encontradas. Então, às vezes, primeiramente a gente tinha a história da vivência do surdo, poder pensar realmente isso, como é que ele nasceu, como foi esse processo de aprendizado, qual foi o primeiro contato que esse surdo teve com a língua de sinais, quando foi que ele encontrou um outro par dele, um outro sujeito surdo. Então, a maioria dessas narrativas, ela também trazia a questão do humor, né, da piada, que eram um pouquinho mais curtas. A gente conseguiu perceber também 3 tipos. A gente pode falar que o primeiro, alguns materiais que a gente tinha dos grupos, eles eram materiais que eram voltadas para as traduções e adaptações de criação. Por exemplo, a gente tem as fábulas, a gente tem muitos materiais que foram traduzidos, né, ou adaptados. A gente tem histórias que a gente pode, de repente, ler-se no livro, né, na língua portuguesa, e faz a tradução disso para Libras. O segundo grupo que a gente trabalhou, ainda nesse primeiro tipo, que são as adaptações. As adaptações, elas mostram uma história um pouquinho alterada, né, adaptada, como o próprio nome já sugere, colocando um espaço muito mais cultural para aquele que recebe. Um exemplo disso a gente pode pensar na Cinderela Surda, que é a história da Rapunzel surda, né? A Rapunzel é uma história, né, que todo mundo conhece, é um clássico da literatura, mas encontrando-se um livro em que fala sobre a Rapunzel surda, a gente tem um material adaptado. A gente também encontrou criações. O que seriam essas criações em que os surdos produziam? Não eram traduções, não eram adaptações, eram materiais únicos, criados. A gente encontrou poemas, narrativas, né, histórias. Então, esses 3 traduções, adaptações e criações estavam... a gente conseguiu perceber que eram histórias, inclusive, sequenciadas. A gente pode pensar, inclusive, né, no ABC, no 1, 2, 3. A gente encontrou muitas histórias em sequência. Por exemplo, meu nome, né, que é Loderni, eu posso fazer meu nome usando o L, o O, o D e assim por diante, fazendo a exploração, inclusive, do próprio nome. A gente encontrou muito material fazendo uso do humor, piadas, né, brincadeiras, né, da provocação, inclusive com o público, né, que recebe. No próximo slide a gente mostra alguns livros que a gente tem que são relacionados à literatura. Eu vou mostrar alguns exemplos por aqui, porque eu acho que é muito importante
porque inclusive vocês podem estar utilizando depois para o ensino das crianças surdas, ou dependendo da idade, inclusive o professor tem que ver, perceber, conhecendo a turma que ele tem ou não, ver se é compatível ou não esse material se aplica na sua sala de aula com o seu grupo específico de alunos. Então depois eu vou mostrar para vocês e aí cada um pode escolher qual desse material lançar mão. A gente tem as histórias das narrativas que foram adaptadas. A gente tem esse livro que é da Cinderela Surda. Ok. Esse livro é uma adaptação e é muito importante que a gente esteja utilizando nas aulas presenciais, principalmente com crianças, para que eles possam estar pegando, folheando, manuseando. O professor pode, inclusive, fazer uma roda de conversa, né, uma roda de contação de história. A gente tem a Rapunzel Surda, né, que muitos de vocês que estão me assistindo já conhecem. A gente tem o Patinho Surdo, que é um jeito de contar a história utilizando o sino-livro. Né? A gente pode estar indo à biblioteca e dando para as crianças, né, essa oportunidade, elas possam estar explorando o material, né, através do contato, lendo. O momento de leitura é importante que o professor esteja incentivando, inclusive na família, né, o pai e a mãe podendo fazer esse estímulo, para que inclusive gere nele gosto, né, pela leitura, que ele consegue ver os desenhos e começar a enxergar ali que existe um texto de início, meio e fim, uma história, através da leitura e da imagem, das frases, através da visualidade que ele vai ter, juntamente com o vídeo, que a gente tem alguns materiais que estão interpretados para Libras. Então a gente tem inúmeros materiais, inclusive disponíveis na internet, que a gente pode estar utilizando. A gente tem também um livro que vou pegar agora, não é difícil, né? Porque nós estamos todos em casa, né? Infelizmente, por conta da pandemia, eu não pude ir na biblioteca pegar os outros livros para mostrar para vocês. A gente tem esse trabalho aqui do Casalzinho Feliz. São livros que utilizam só as mãos para fazer uma contação de história e ele é muito bom. Tem esse livro do Tibi e Joca. A gente tem a fábula da Arca de Noé. Bom, são apenas dicas, né, que eu estou sugestão para que vocês possam estar utilizando esses livros, né, percebendo que é um processo, ele vai ser diário, para que a gente possa estar incentivando junto com os nossos alunos, sentando com eles, através de uma roda de conversa, expondo as histórias, utilizando principalmente na educação, e é um trabalho diário. E isso é de extrema importância para que isso gere conhecimento, criatividade, para que eles possam realmente estar se sentindo sendo incentivados e desafiados a produzir muito mais imaginação, e isso é o poder que a literatura causa, né, nas pessoas. Próximo slide, por favor. Outro local importante dos achados é Libras no YouTube, né? A gente tem, no período do ano da pesquisa, que eu falei para vocês, até 2011, nós tivemos inúmeros achados de vídeos produzidos através das contações de histórias de surdos, importantes, que foram feitos pela Associação de Surdos, artistas, líderes. Vocês podem, inclusive, selecionar para ver qual que é a história, o vídeo que mais se aplica, por exemplo, aos seus alunos surdos, para que possa estar mostrando, para que isso esteja desenvolvendo através da visualização desses vídeos, de repente um diálogo que vai estabelecer na sala com base naquele vídeo, naquele tema, né, de que maneira aquilo pode, de repente, influenciar, né, no campo das ideias. E isso também é uma outra possibilidade de produção, ensinar, inclusive, aos alunos possam ter essa possibilidade de aprender a utilizar a tecnologia e produzir os seus próprios vídeos em língua de sinais. Próximo slide, por favor.
Então, essa pesquisa, como eu falei para vocês, que a gente fez no YouTube e outros sítios eletrônicos, é importante para que o professor, inclusive, tenha guardado como seu corpus, né, pessoal, para que possa estar estudando e, de repente, aplicando junto na sala com os alunos. Vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui práticos de como vocês podem ver essas histórias, quanto que são importantes, e é uma possibilidade que vocês possam estar utilizando nas aulas de diversas formas para que possam estar aplicando conhecimento. Eu quero mostrar para vocês um poema feito pelo Cláudio Mourão. É um poema que foi feito por ele, que a gente tem sequenciado. Quero mostrar para vocês, tá? Pode colocar o vídeo, por favor? Então, vocês viram o vídeo, né? Muito legal. O vídeo ele mostra justamente essa experiência, né, que o surdo tem, uma estética sequenciada, né, com os números. Ele faz esse brincar poético com os números de 1 até 5, fazendo as mudanças das configurações de mão, como você viu naquele trecho que ele usou o número 1 para simbolizar uma ação, o 2 com a configuração para simbolizar uma outra ação, o 3, o 4 e por fim o 5. Então, tem inúmeras possibilidades a serem exploradas na questão estética através das configurações de mão e de maneira sequenciada. E o quanto que isso é importante? Primeiro você pode mostrar, inclusive, para o seu aluno, só para que eles vejam, só para que eles conheçam e vejam a língua de sinais. Né? Se concentrar especificamente nessa sinalização, sem necessariamente precisar nada ter sinais, né, colocados. A gente sabe que o surdo tem essa experiência. Quem sabe depois colocar com a tradução, com a legenda, né? Mas primeiro deixar essa experiência, né, que o surdo traz consigo, de que ele possa de fato ver o vídeo. Essa é uma possibilidade, por exemplo, uma dica, e aí elas são inúmeras estratégias que podem surgir dentro desse trabalho para o ensino desse aluno surdo. Né? Eu, por exemplo, trabalho com livro, eu distribuo os livros, eles vão lendo, visualizando o livro, né? E depois a gente vai estar conversando, né? E falando sobre a língua, né? Depois, em relação, aí a gente aproveita para ensinar, a gente passa para uma outra etapa. Também uma outra dica que eu dou para vocês, para que você possa trabalhar com as histórias, e aí são histórias traduzidas, a gente tem vídeos no YouTube, a gente também tem como materiais, estamos fazendo o link da URGS, que é da Carolina Silveira. A Carolina Silveira, ela tem inúmeros vídeos, né, de histórias sobre literaturas voltadas para crianças surdas, no mundo da língua de sinais. Uma dica que eu trago para vocês, é importante, né, vocês assistirem essa sequência de vídeos que eles trazem para nós, é muito legal. De todos os vídeos eu trago um exemplo para vocês, que é uma história, que é um livro que ela fala sobre... É um livro que você vai ver agora, tá bom? É o livro Dois Sentimentos.
Então, viram? Muito legal, né, esse vídeo. Ele é um livro ótimo, tá? Ele traz inúmeros vídeos que a gente pode estar trabalhando junto com os nossos alunos surdos, né, com foco na língua de sinais. E também, especificamente esse livro, que é o livro dos sentimentos, no final, ele sempre tem uma pergunta, né? Às vezes você tem vontade de fazer o quê? Então, de repente, essa pergunta ela pode dar continuidade nessa roda de conversa com cada aluno. Que a gente possa estar questionando eles e esperando, aguardando deles essa criatividade, essa ideia. De repente, pedir para que eles possam estar filmando. Às vezes, eles gostam de fazer alguma coisa. Que tipo de emoção eles querem externar. Então, é um livro ótimo, maravilhoso. Eu sempre uso e sempre sugiro que as pessoas estejam usando, inclusive com outras possibilidades de atividade na sala de aula, essa dica que eu dou para você. Então, é um material que está no site, no site de Literatura Infantil em Libras, tá? Da professora Carolina. Então, tem no site para que vocês possam estar olhando, são diversas histórias narradas em língua de sinais. Uma outra dica também que eu trago para vocês é a arte de sinalizar. A arte de sinalizar organizado pelo professor Cláudio Mourão. É um material que tem diversas filmagens, são inúmeras as histórias, produções, poesias e narrativas em língua de sinais. São ótimas e muito prazerosas e gostosas essa leitura. Então é um local onde vocês podem estar de fato encontrando materiais de excelência feita pela comunidade surda aqui no Brasil. Agora a gente já viu um primeiro, que foi um poema feito pelo Cláudio Mourão, falando sobre a criação, né? A segunda a gente viu da Carolina, falando sobre as mãos aventureiras, a gente tem um trabalho de tradução. E o segundo a gente tem um material que primeiro a gente tem um livro, tá, desse material, quero mostrar aqui para vocês. Esse aqui do Brasil especificamente, a Cinderela Surda. Ele é em escrita de sinais, né, junto com as imagens, os desenhos. A gente tem essa publicação desse livro aqui, né, no Rio Grande do Sul, né, mas o mais importante é que a gente possa ver que se esse livro está sendo utilizado de repente em outro país, usando histórias específicas para ser contada na língua de sinais desse país, no caso do Chile. Então vou mostrar para vocês esse material que a gente tem, que ele é brasileiro, uma história adaptada aqui no Brasil, feito sobre a Cinderela Surda, e que a gente tem um livro, que é esse livro brasileiro, que é o livro da Cinderela Surda, né, que está sendo utilizado para produzir uma história em língua de sinais lá no Chile. Então a gente já tem a legenda em espanhol, e a língua de sinais é chilena. Vou mostrar para vocês um trecho também deste material.
Então, viram o vídeo, né? É lindo, né? Ele é muito legal, a gente percebe a produção dele de cores, de quanto que é diferente. A gente tem uma língua de sinais ali diferente, a gente tem as legendagens sendo colocadas, então esse colorido, então são muitas informações que nos prendem a atenção e é gostoso sim de se ver. Eu tenho muita vontade de utilizar essa história, né? Porque a gente fala da língua de sinais chilena, né? Eu gosto de mostrar isso porque é uma narrativa em que essa narrativa possibilita justamente essa troca, né, desses espaços diferentes aqui no Brasil e Chile, por exemplo. A gente tem sim um livro, que a gente tem uma história antiga, né, esse clássico, né, e perceber que ele pode ser utilizado, pode ser mudado dependendo do lugar ou dependendo do tempo. Então a gente tem uma história que é adaptada culturalmente para a comunidade surda, né, especificamente onde eu posso adaptar dependendo do público, dependendo do meu tipo de texto, do meu objetivo. E é importante também a gente mostrar diferentes livros. Por exemplo, a gente tem um livro da Cinderela, a história, né, entre aspas, original, que é o clássico da literatura infantil. Então a gente tem a Cinderela. Então a gente tem depois a Cinderela surda, né, que é uma adaptação. E aí a gente tem esse material da Cinderela surda traduzido para a língua de sinais chilena. Então percebam esses 3 momentos, né, para que a criança possa perceber que a história, a literatura, ela é vívida, ela é dinâmica, ela pode estar influenciando na minha criatividade, na minha imaginação, nos meus sentimentos, na minha relação, na minha aprendizagem. E isso é de suma importância, sim. E são 2 pontos importantes, o vídeo, né, a filmagem em língua de sinais, e também o texto escrito para que possa estar desenvolvendo, né, o gosto pela leitura e que o material possa conter. A gente tem inúmeros exemplos desses livros, desse material literário, que agora está difícil da gente ter acesso. Vamos aguardar quando retornar o momento presencial da gente poder visitar as escolas e as bibliotecas. A gente tem o Mamadou, a gente tem a Luanda Lua, um outro livro que a gente tem, Sou Asas. Deixa eu ver. Temos o Patinho Surdo, temos Léo. Nossa, e aí são muitos os exemplos. A gente tem outros livros que a gente pode estar utilizando, pegando para trabalhar junto com os nossos alunos. Então, para finalizar, fechando a minha fala, essa é a dica que eu trago para vocês. Eu finalizo trazendo essa reflexão do quanto que é importante a literatura na vida das pessoas, o quanto que a literatura como arte está ligada de maneira direta com a língua, está ligada de maneira direta na constituição desse sujeito, né, do quanto que é importante, sim, que a literatura esteja presente no trabalho, esteja junto com essa experiência de vida de cada um, nos momentos de troca e interações sociais, nos momentos de maiores aprendizagens, essas relações através do uso das filmagens, dos vídeos. Isso é muito importante. E também nos materiais, né, didático, DVD, isso tudo possa estar realmente sendo compilados e organizados para que esteja melhorando melhor o trabalho da educação dos surdos. E também essa troca, né? Eu espero que isso aconteça. Eu agradeço muito de estar aqui com vocês. Depois a gente conversa. Estou aberto agora aos diálogos, né? Dúvidas, fiquem à vontade. Obrigado.